Terceiro ensino médio, aula de história hoje, para que você possa fazer uma boa avaliação. Nós teremos prova aí na próxima semana, a partir da próxima semana, dia 2, e a nossa prova vai ser basicamente aí o início do capítulo 53, né? Estamos bem avançados aí com relação aos capítulos do nosso livro, e prestem bem atenção que nós estamos aí falando de Guerra Fria, tá bom? Estamos falando de um momento em que o mundo quase entra em colapso pela terceira vez, uma questão da rivalidade, também da bipolaridade, no qual Estados Unidos e União Soviética tinham ideias opostas com relação a forma de agir, a forma de viver, a forma de pensar, a forma de atuar no planeta dividido, né? Bipolar porque o mundo estava dividido em dois aqui, praticamente, né? Bi quer dizer dois. O mundo americano aqui da América do Norte e o mundo soviético aqui da Europa Oriental, né? Então nós temos aí uma bipolaridade que vai corresponder às chamadas democracias, também as chamadas estruturas socialistas, né? Estruturas socialistas. Muito bem, é partido único, né? Porque assim, o Stalin não deixava que surgissem outros partidos políticos. Só ele mandava na União Soviética juntamente lá com a sua turma. Então, essa bipolaridade, ela também tem tudo a ver com o mundo capitalista e com o mundo socialista, né? Aquelas ideias de economia coletiva e planificada, e a livre iniciativa, o livre empreendedorismo, né? Então vocês vão ver que isso tudo começa quando termina a Segunda Guerra Mundial em 1945. Essa aqui é a data em que se tem início oficialmente a Guerra Fria, tá bom? Poderia ser antes, poderia ser depois. Na verdade, o que se tem de oficialidade aí com relação a esses conflitos mundiais é exatamente esse. A Guerra Fria foi um conflito mundial no qual levou o mundo a uma incerteza muito grande. O que será do mundo agora? Tem os países aí que são muito fortes, duas potências mundiais que não poderiam nem sonhar em se enfrentar. A Guerra Fria foi, na verdade, o início de uma série de conflitos do qual não se poderia jamais imaginar uma guerra entre as duas potências. Porém, elas ajudaram em conflitos pelo mundo todo. Por exemplo, a Guerra do Vietnã. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam envolvidas na Guerra do Vietnã. Embora não diretamente, mas eles mandavam armas para os seus aliados, mandavam treinamento, mandavam soldados. Bom, a Guerra da Coreia, a Guerra das Coreias do mesmo jeito. Estados Unidos apoiavam a Coreia do Sul, a União Soviética apoiava a Coreia do Norte, e por aí vai, né? Eles não se enfrentavam diretamente, por isso que chama de Guerra Fria, uma guerra que não ocorre num campo direto, mas uma guerra indireta entre as duas nações, né? Foi uma guerra tanto política, foi uma guerra tecnológica, tá bom? Foi uma guerra ideológica, para mostrar qual é o modelo melhor, ideológica. Tudo isso aqui correspondeu à chamada Guerra Fria. Não se pode deixar de falar da criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi uma criação aí também pós Segunda Guerra Mundial. O pessoal criou a ONU, que é a Organização das Nações Unidas.
que tinha vários atributos, né, várias funções, vamos dizer assim. Sediada em Nova York, ela é, digamos assim, o órgão que estrutura a paz mundial, tenta estruturar a paz mundial, tenta levar uma mensagem de esperança, combater a desigualdade, combater a fome, combater o trabalho escravo e o trabalho infantil. Tudo isso aí é função da ONU, que ela é dividida em muitos órgãos menores, né? Como por exemplo a Unicef é um órgão da ONU, né? Enfim, e por aí vai. Tem outros órgãos também que fazem parte da ONU. A Cruz Vermelha é um órgão ligado também à ONU, e por aí vai. Tem muitos outros órgãos, mas o principal foco de atenção da ONU é a paz mundial. Ela não vai proibir nada, ela não vai atacar ninguém, ela só vai recomendar que as nações parem de brigar. Porque aquelas que teimarem podem sofrer, digamos assim, embargos econômicos, podem sofrer, podem ficar de fora do mercado, aliás, da corrida econômica, do mercado mundial, enfim, pode não pertencer aos grandes blocos econômicos. Tudo isso aí são determinações que a ONU, sanções que a ONU pode fazer, tá bom? Juntamente com a ONU, vale a gente falar também sobre os chamados direitos humanos, o direito à vida, né, o direito à locomoção, o direito à dignidade, enfim. São direitos humanos que se encontram, são de forma universal, né? Eles se encontram dentro das constituições de muitos países. Tá? Muitos países têm esses direitos aí dentro de suas constituições. O Brasil, por exemplo, tem a sua Constituição, no seu artigo 5º, onde fala de direitos fundamentais, muitos deles baseados no que a ONU pregava ou prega até hoje, né? Todos são iguais diante da lei, todos são iguais sem independente de cor, de religião, independente de localização, todos devem ter o mesmo respeito, enfim, todos merecem a mesma dignidade, os mesmos direitos e também ter os seus respectivos deveres, né? Nós temos aí no capítulo 53, a gente está na página 612, 613, esse livro é bem grande, né? Na 614, onde vai falar sobre a Guerra Fria, definir, nós acabamos até já definindo também, né? Vai falar sobre a questão dos países de primeiro mundo, né? Porque os países do terceiro mundo eram aqueles países que não eram alinhados, totalmente alinhados. O terceiro mundo eram aqueles países que não eram totalmente alinhados a nenhum dos blocos aqui, ó, tá bom? Não eram totalmente alinhados. Eram os países lá que hoje nós chamamos de países em desenvolvimento, da América Latina, da África, da Ásia, da Oceania. Aqueles países como Brasil, Argentina, África do Sul, Índia, eram chamados países do terceiro mundo. Porque os países do segundo mundo eram os países da União Soviética, juntamente com seus aliados comunistas. Tá bom? E aliados comunistas. Polônia, Iugoslávia. Entendeu? E os países do primeiro mundo eram os Estados Unidos e seus países aliados mais desenvolvidos dentro do capitalismo. Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá, bom, esses países aí, os chamados países do primeiro mundo. A Alemanha, enfim, a Alemanha estava se recuperando aí na Guerra Fria, né? Estava se recuperando, ela vem terminar de se recuperar de uma maneira bem rápida, né? De maneira bem rápida, graças ao alto investimento que os americanos fizeram por meio do Plano Marshall. O Plano Marshall tinha a sua grande função de
fazer aquele plano, aquela ajuda econômica aos aliados dos Estados Unidos que estavam em dificuldade depois da guerra, inclusive o Japão. Tá bom? Os americanos investiram muito para recuperar o Japão, para que ele se tornasse um aliado do Ocidente, evitar que ele se tornasse no passado, como ele era, um país imperialista e totalitário, né? Então o Japão saiu dessa linha de totalitarismo, de radicalismo imperialista, e passou a ser um aliado do Ocidente, através tanto da ajuda econômica como também dos princípios políticos que o Ocidente pregava, tá bom? Isso não quer dizer que o Japão passou a ser democracia, não, de forma alguma. O Japão ainda continuava sendo o Império Japonês, só que não tinha mais o nome Império, era só Japão agora. Qualquer país do mundo tinha que acabar com esse negócio de império. Então acabou o Império Austríaco, acabou o Império Otomano, acabou o Império Japonês. Esse nome Império tinha que sair dos nomes desses países aí. Tá bom? No caso da Alemanha, como nós já vimos, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de influência, né? Um pedaço da União Soviética, um pedaço dos Estados Unidos, um pedaço sob o controle da França e um pedaço sob o controle da Inglaterra. Então a Alemanha todinha estava nessa situação aqui. E a Berlim, que era a capital, foi dividida em 2 pedaços. A Berlim Oriental, tá? A Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. E a Alemanha passou a ser chamada de Alemanha Oriental, ou República Democrática da Alemanha, e Alemanha Ocidental, ou República Federal da Alemanha. Tá bom? Então a Alemanha também sofreu essa sua divisão, e a injeção de recursos na parte ocidental foi imensa, graças à Guerra Fria, graças ao tipo de modelo que os Estados Unidos pregavam, de querer mostrar aos soviéticos que eles eram melhores, era um sistema, era um modelo melhor, e que o socialismo não deveria se espalhar pelo mundo, porque o capitalismo era um modelo excelente, e para isso ele tinha que investir pesado em lugares como a Alemanha Ocidental e na Berlim Ocidental, porque do lado no centro da cidade foi construído aí o Muro de Berlim pelo governo soviético, para separar as 2 partes da cidade de Berlim. Tá bom? Próxima aula voltaremos com a parte que fala da paz armada e também sobre a corrida espacial. Então até amanhã, fiquem de paz, fiquem de boa. Tchau, terceiro ano, valeu!